ansioso. Então vamos. Aí a pessoa do sofá já falou assim: opa, sou eu. Mas então vamos aumentar a imunidade. Oi pra você, oi pra todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Tudo no Chocolate. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre um sistema de tratamento que gera aí muitas divergências, né? Mitos e verdades. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse sistema foi desenvolvido lá no século XVIII por um médico alemão. E se você já pensou aí em homeopatia, você acertou, meu querido e minha querida. E para isso a gente convidou aqui a terapeuta homeopata Fernanda Cruz Souto Maior, que é natural de Belo Horizonte, né? Originalmente formada em publicidade e propaganda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Ela atuou aí durante 20 anos como produtora cultural e de eventos, mas ela se apaixonou pelas terapias alternativas e naturais. Assim, ela acabou se formando como terapeuta homeopata pelo Instituto Ion e também fez cursos ali de florais e reiki. Atualmente, a Fernanda é praticante de meditação e yoga, possui uma página chamada Curantur no Facebook e também no Instagram, onde ela divulga, né, diversas dicas ali de tratamentos alternativos. E a Fernanda atende como terapeuta, né, no Núcleo Santa Rosa e também na Clínica Integralis. Além de tudo isso, Fernanda também atende a domicílio e online, tá bom? Então, Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês desse projeto tão bacana. A gente que agradece, né, gente? Então é isso. Ó, Fernanda, primeiro eu queria começar aqui te perguntando, né? Como que você se deparou aí com esse amor pelas terapias alternativas? Pois é, o que acontece? Eu sou uma pessoa que sou muito adepta dos tratamentos naturais, sabe? Então, desde nova, desde cedo, eu sempre fiz uso de florais, eu sempre fiz uso de homeopatia, sempre gostei de incenso, sabe aquela pessoa que sempre teve um lado esotérico, um lado mais natureba, assim. Então, sempre gostei, busquei muito essas coisas para minha vida, sabe? Num primeiro momento, claro que como uso mesmo próprio, como uma coisa particular que me fazia bem. Cheguei em alguns momentos a até começar a recomendar para as pessoas de tanto que eu usava e acreditava naquilo. Então, Prescrição. já estava florais, eu era craque muito antes de ser, sabe? Achava que era, mas assim, então eu fui seguindo a vida assim, sempre muito curiosa com esses tratamentos, sempre muito lendo muito a respeito de tudo isso. Então tive fases da vida que eu fui aprofundar sobre o budismo, tive fases que eu fui aprofundar sobre todos esses tratamentos, entrei muito, até numa época eu fui estudar até a Índia, é um país que eu amo, que eu tenho muita vontade de conhecer, então fui estudar o hinduísmo e toda a tradição e a cultura da Índia, então eu fui sempre atraída por esse universo, sabe? Sempre muito atraída e sempre fazendo esse uso. E comecei a minha carreira completamente numa outra área, né? Comecei a minha carreira como publicitária. Eu tenho 20 anos de formação e trabalhei durante praticamente esses 20 anos aí na área e fui deixando um pouquinho de lado depois que passou lá para uns 15, 16 anos. Por quê? Não deixando de lado, na verdade, é uma área que eu gosto. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, do que eu produzi até hoje. A área de eventos é uma área fascinante, só que também é uma área muito cansativa, né? E eu comecei a atuar na área muito cedo, com produção de shows, de eventos na rua, viajando o país todo. Então acabou que eu não tinha muito tempo. E eu fui percebendo ao longo da minha carreira que a gente precisa buscar mais qualidade de vida. Eu não tinha vida social, eu não tinha fim de semana. E apesar de amar aquilo que eu fazia, vai chegando um tempo, você vai ficando um pouco mais velho, você vai enxergando a vida de uma outra forma e aí você vai tentando se encaixar na sua vida de alguma outra forma que faça um pouco mais de sentido. Então foi nesse momento que eu comecei a pensar que talvez seria a hora de dar uma freada na área de eventos e aí fazer o quê? Né? Aí comecei a batalhar anos com um ponto de interrogação na minha cabeça, sabe? Eu já sabia muito bem o que eu não queria mais, ou pelo menos não daquela forma pauleira, pesada que era. Comecei a transformar mais a minha carreira para o lado de consultoria, comecei a dar palestras, cursos, até hoje eu ainda dou, sabe? Porque também não posso jogar fora uma carreira de 20 anos, uma experiência enorme que eu adquiri ao longo desses anos. Só que aí, ao mesmo tempo, eu queria achar
essa coisa que estava tão na minha cara e às vezes eu não enxergava, né? E foi numa dessa que apareceu no meu e-mail, aquelas coisas que aparecem assim sem você estar procurando. Como eu sempre seguia essas matérias e esses conteúdos, assinava para receber conteúdos sobre tudo que é tratamento natural, terapias alternativas. Então chegou um e-mail para eu fazer o curso de homeopatia e me despertou um interesse muito grande na hora. Quando eu fui entrar para fazer a inscrição, vi que o preço também era uma coisa que na época eu podia pagar. Falei, por que não? Foi aquela coisa de supetão que eu não pensei muito, sabe? Quando eu vi, eu tinha me inscrito. O curso foram 3 anos durante só os sábados e também era o tempo que eu tinha. Nessa época eu ainda trabalhava fixo num local o dia inteiro, então eu não ia ter outro horário mesmo. E eu comecei a fazer muito porque eu gostava, sabe? Eu queria conhecer mais aquele tratamento que eu já fazia uso, sem entender muito, né? Então, assim, entrei por hobby, vamos dizer assim, por prazer, fui me encantando cada vez mais. Eu passava a semana esperando o sábado chegar para eu ir para a aula, e era o dia inteiro, né? As aulas eram no campus da Federal, então eu passava o dia lá, o dia feliz, sabe? E aí passaram os anos, quando eu enfim terminei o curso, aí eu estava ainda muito apertada de trabalho, né? Porque eu conciliei as duas coisas. Eu lembro que os professores me deram um prazo maior para terminar o TCC, porque eu não conseguia entregar na época. E consegui meu certificado, tá lá tudo bonitinho, certo. E aí então continuei com aquilo e naquilo. E depois passando o tempo eu falando, e agora, né? E continuando no meu trabalho, em paralelo. Cada vez mais desanimada, né? Cada vez menos feliz, sabe? Fazendo por fazer, e eu sou uma pessoa que o trabalho para mim é muito importante. Então eu acho que precisa vir do coração, sabe? A gente precisa sentir uma alegria, um prazer naquilo que a gente faz. E eu senti por muitos anos. Só que realmente eu comecei a sentir necessidade de buscar algo que me fazia um sentido maior, sabe? Que me trouxesse um valor a mais, assim. E aí um belo dia, do nada, eu já estava num processo trabalhando em casa, antes da pandemia, mas já num processo trabalhando em casa, ainda trabalhando fixo, mas era em casa, então eu tinha um pouco mais de liberdade no meu tempo. Olhei para aquilo tudo, para o material, aí fui começar a estudar tudo que às vezes nos 3 anos do curso não tinha dado muito tempo de eu me dedicar. E aí fui me apaixonando de novo, cada vez mais. E um dia eu falei, vamos tentar. Criei a página da Curanto num segundo, assim, e comecei a postar dicas e postar as coisas. E aí comecei a ter um retorno muito grande e imediato desses contatos. E aí uma hora eu me deparei com a situação, e aí, Fernanda, por que não trabalhar com isso? Né? Aí dá aquele medo, aquela dúvida, é uma mudança radical de área, de profissão, mas por que não tentar? E aí foi assim que eu comecei, sabe? Foi assim que eu comecei e foi assim que eu fui ficando cada vez mais dentro dessa área e cada vez mais fora da minha outra área, sabe? Por realmente me sentir hoje realizada, apaixonada, feliz pelo que eu faço, sabe? É aquilo, muita gente me fala, mas você é louca, você abandonou uma carreira de tantos anos, que você podia ainda seguir em frente. Eu falo, gente, mas é só eu que talvez entenda o que eu sinto, né? Hoje você trabalhar com tratamento que leva uma melhora para a pessoa, que leva uma efetiva, não falo uma cura, mas uma efetiva reação imediata ali, isso para mim, poder ajudar as pessoas, ainda poder ajudar de uma forma natural, é como se não tivesse preço, assim, sabe? Não tem preço, é muito gratificante, é muito prazeroso saber que eu volto para casa podendo contribuir um pouquinho que seja para aquela pessoa voltar da consulta melhor do que ela entrou, sabe? Então é um pouco dessa busca que eu tava por fazer algo que fizesse um sentido maior, que é o que eu sinto hoje de estar podendo fazer o bem, sabe? De alguma forma. E é a questão de que nem tudo se pauta em dinheiro, né? Sim, inclusive, cá para nós, financeiramente, eu não tô nem perto do que eu tinha de financeiro antes, né, como produtora. Só que eu vou te falar, eu tô muito feliz, é o que às vezes, né, inculca muita gente que não entende o meu amor por essa nova área. E não é só a homeopatia, não é só o reiki, os florais, eu quero cada vez me especializar mais, eu quero fazer outros cursos, eu quero oferecer para as pessoas outras modalidades de tratamento, mas sempre nessa busca de fazer algo para o próximo, sabe? De fazer algo que acrescente
alguma coisa positiva para a vida das pessoas. E volto a dizer, o meu passado, a minha área de produtora, de publicidade, é uma área que também me fez muito feliz, sabe? Só que eu acho que cumpriu-se o papel, sabe? Depois de 20 anos, chega uma fase que a gente meio que estagna e as coisas precisam ser mudadas, né? E que bom que a gente pensa assim, que bom que a gente reavalia a vida de tempo em tempo, né? Então hoje eu acho que eu tô mais feliz, que eu tô mais completa, mesmo sem tanto dinheiro, sabe? Porque realmente é isso que você falou. Nem tudo na vida o dinheiro compra e nem tudo na vida é baseado no dinheiro, né? Eu acho que a gente poder ter essa sensação que eu, graças a Deus, estou tendo, de ver as pessoas melhorarem, saírem de uma situação e enxergarem uma luz no fim do túnel e eu poder estar fazendo isso, eu participar desse processo, isso para mim é fantástico. Fantástico e é o que eu quero continuar fazendo. E escuta aí, minha gente, ó, e já dá o like já pra gente, tá? Porque Fernanda merece, né? Fernanda, uma coisa que eu queria te perguntar é se você teve, né, experiência assim, pessoal com a homeopatia, no sentido de você conseguiu aplicar alguma coisa da homeopatia na sua vida? E essa coisa fez alguma diferença? Olha, de todos os tratamentos que eu já tinha feito antes de me especializar, né, a homeopatia foi um deles. Mas eu vou te ser muito sincera, a homeopatia antes de eu conhecer de verdade e a fundo o tratamento, desde o momento que eu comecei a estudar, eu tinha ido em alguns homeopatas, mas eu não sabia nada do que eu sei hoje, sabe, assim, porque e justamente foi o que me levou a fazer hoje, me dedicar a um tratamento diferente do que eu recebi na época que eu fui a alguns médicos, sabe, isso é até um ponto, não sei se você vai me perguntar, mas é até um ponto interessante pra gente falar, porque muita gente ainda acha, entre todos os mitos que tem em torno da homeopatia, muita gente acha que só os médicos podem ser homeopatas, né? Inclusive eu já atendi pessoas que querem me chamar de doutora e eu falo, não, eu sou uma terapeuta, eu não sou uma médica. Como eu já atendi pessoas que questionaram o fato de eu não ser, sabe? Então eu queria esclarecer o que está na lei, né? O que está autorizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, tanto que hoje a homeopatia já é um tratamento aceito pelo SUS, né? Então a gente tem esse avanço aí. Mas o que acontece em relação ao profissional que atende? O profissional, ele não necessariamente precisa ser um médico, porque não é, a homeopatia não é uma especialidade médica, né? Como todas as outras. A homeopatia é um tratamento complementar que caminha junto e que ajuda muito em todo tipo de tratamento, né? Mas o que acontece? Para ter essa especialização que eu tive, se o médico que queira ser um homeopata, ele também tem que fazer o mesmo curso que eu, sabe? Independente do curso dele de medicina. É claro que ele vai carregar toda aquela bagagem que o médico tem dos anos de estudo, né? Mas o curso de homeopatia é uma coisa à parte, porque não faz parte da medicina, né? Então ele é um curso, por exemplo, na minha sala lá tinham dentistas, tinha uma pediatra, tinha veterinário, inclusive porque a homeopatia ela se estende para essa área veterinária, ela tem atendimentos em animais, ela estende para a área odontológica. Então, os profissionais que queiram também se tornar homeopatas, eles também têm que fazer esse curso, sabe? E aí, voltando a responder a sua pergunta, só porque entrou um pouco nessa questão, eu entrava num consultório, eu falava o que eu tinha, o que eu precisava, eu saía com uma receita com um nome que eu não sabia o que era, porque os medicamentos homeopáticos eles são nos nomes científicos das plantas e das substâncias, então muitas vezes a gente não sabe o que é, mas ninguém me falava também não, e nem para que aquilo servia, e eu tomava naquela fé. Vou te falar, senti muitas vezes o efeito, mas o que me fez falta é justamente entender melhor o que estava acontecendo, que é o que eu me proponho a fazer hoje, sabe? Hoje E de passar também para o paciente. Né? Exatamente, porque hoje o paciente senta na minha frente, a gente vai ter toda a conversa, a primeira consulta é uma consulta mais longa, depois a gente fala mais sobre isso, mas assim, eu faço questão na hora que eu vou prescrever de falar com ele, olha, primeiro eu explico o que é homeopatia, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa senta na minha frente, você conhece a homeopatia? O que te trouxe até aqui? Porque nem sempre as pessoas conhecem, e muitos chegam indicados, eu vim porque fulano falou para eu vir, fulano falou que é bom, mas não faz ideia do que seja, do que vai tratar e como que funciona. Então eu faço questão de começar a consulta com uma introdução ali sobre o que é homeopatia, como é o tratamento, como funciona. Depois
que eu prescrevo o remédio já no final da consulta, eu vou explicar para ele, esse remédio chama isso, essa é a planta tal, ou esse é o mineral tal. Ele vai atuar no seu organismo nessa parte, essa. Ele tem a ver com você nisso e nisso. Porque a homeopatia é um tratamento individualizado e personalizado que trata a pessoa como um todo, sabe? Não só os seus sintomas. Então, na primeira consulta, a gente faz meio que um diagnóstico de todo o histórico de vida da pessoa, de todo o perfil dela, personalidade, os gostos, a rotina, o trabalho, porque a gente precisa conhecer o paciente o máximo possível para buscar o medicamento que mais tem a ver com ele e não só com os sintomas, sabe? Eu brinco que não é igual uma dor de cabeça que eu tenho, você tem, e qualquer pessoa pode ter, entra na farmácia, compra uma Neosaldina e melhora a dor de cabeça de todo mundo, né? Então, na homeopatia, um mesmo medicamento, ele pode não ser o mais ideal para pessoas distintas, sabe? Por isso existem hoje mais de 5.000 medicamentos homeopáticos e vários para os mesmos sintomas, porque eu tenho que encaixar o que mais tem a ver com a pessoa, sabe? E aí eu falo isso com a pessoa ainda depois que acaba a consulta, porque eu não tenho como saber antes qual medicamento que eu vou prescrever, eu ainda passo por e-mail para a pessoa um descritivo completo daquele medicamento, porque é como se fosse uma bula que a pessoa vai ler, vai ficar segura, olha, esse meu medicamento é isso e isso, saiu disso e disso, a homeopatia foi feita a partir da semente, da raiz, da folha, e o que vai atuar em mim? E esse e-mail, ele é grande, porque o descritivo ele é bem completo. E isso é que eu acho que é um diferencial que eu faço e que eu não tinha tido antes. E que eu sentia muita falta. Hoje eu consigo enxergar a homeopatia muito mais claramente do que quando eu fiz o tratamento mesmo, sabe? Talvez foi uma porta para eu entrar em todas as outras terapias que eu já fiz uso. Como eu te falo, a pergunta que você me fez foi se tive algum efeito positivo. Acho que tive, sim, mas eu acho que o grande efeito positivo que a homeopatia fez na minha vida foi me fazer me tornar uma terapeuta, sabe? Uma terapeuta homeopata e assim, tentando dar sempre o meu melhor e tentando fazer o que eu sentia que não faziam quando eu era atendida, sabe? Que é esse tratamento realmente atencioso, sabe? Cuidadoso, de explicar, de zelar, de fazer um acompanhamento também, sabe? Nas minhas consultas até a próxima, a primeira consulta até a próxima, geralmente eu marco a duração do remédio, que é 1 mês. Nesse meio tempo, eu converso com o paciente, eu entro em contato, eu mando mensagem no WhatsApp. Tem um acompanhamento, então, assim, né? tem esse acompanhamento que também eu acho que é um diferencial, sabe? Sim. Eu acho que não dá só para tratar as pessoas no dia que ela vai ali e depois esquece que ela existe. É todo um processo, sabe? Que a pessoa precisa participar dele. Então, para isso, eu preciso estimular essa pessoa também a se auto-observar, a reparar as mudanças que o remédio vai causar, porque às vezes as mudanças começam de uma forma muito sutil e se a gente não perceber, a gente vai atropelando pela correria do dia a dia e a coisa vai passando, né? Então, assim, acho que a grande contribuição da homeopatia na minha vida foi realmente me tornar hoje uma homeopata. Maravilha, né, gente? E aí, ó, pegando esse gancho aí, a gente pode falar que um terapeuta homeopata, ele tem um pouco de médico e de psicólogo? Sim, né? Falar que tem um pouco de médico é até audacioso, né? Os médicos não vão gostar disso. E é o que eu falo sempre quando as pessoas querem me chamar de doutora. Eu falo, não, eu não sou uma doutora, eu sou uma terapeuta. E até porque o certificado, né, a nossa certificação é de terapeuta homeopata. Então, a palavra terapeuta vem da terapia e é um momento também de juntar as duas coisas, sabe? Então, a parte médica entra com a parte de medicação, mas é uma medicação completamente diferente, né? É um tratamento natural. E a parte terapeuta, psicólogo, entra na parte da terapia, porque a homeopatia vai tratar a causa dos sintomas. Essa é a grande diferença da alopatia, né, dos medicamentos químicos que vão tratar o seu sintoma e só, né, assim, não vai descobrir o que é que está causando aquilo. Então, hoje, se eu for tratar uma ansiedade, que é o que eu mais tenho tratado ultimamente desde que a pandemia começou, né, infelizmente, eu vou te falar que eu trato pacientes de 15, 18 anos, 20, 30, 50, 70, todos com ansiedade, todos por motivos diferentes, independente da pandemia, sabe? Porque são pessoas diferentes. A pandemia pode ter sido um gatilho que despertou a ansiedade num nível muito alto em muita gente, mas ao mesmo tempo a causa emocional disso tudo depende da história de vida da pessoa, de traumas que ela teve, de como ela vive, sabe? Então, assim,
esse momento de conversa, de descobrir o que tem por trás daqueles sintomas, é muito bacana, sabe? E é uma coisa que eu faço e que eu acho que é o complemento. Tem hora que eu falo, quando eu falo que a pessoa já está ótima, que não precisa mais, né? É um tratamento que às vezes pode ser rápido, às vezes pode ser demorado, mas de modo geral ele é mais rápido. Então quando eu vou falar, olha, você está ótima, agora você não precisa de nada. Então assim, eu falo, não é só o remédio ele ajuda a te dar uma despertada, sabe? Mas acontece que o grande fator que ajuda realmente é o próprio paciente. Quando ele se enxerga e enxerga o que está causando aquele problema, o que está causando aquela ansiedade. É uma insegurança? Uma insegurança por quê? Por que eu estou inseguro? Aí lá atrás você descobre uma vida, às vezes, toda... uma pessoa que só ouviu coisas pessimistas na vida, feridas, só né? Críticas, uma pessoa que nunca foi elogiada. Então, assim, cresceu e formou-se uma personalidade adulta de uma pessoa que se acha incapaz, que não se acha merecedor. E aí gera uma insegurança que chega numa ansiedade e que numa pandemia dessa vira crise de ansiedade, com sintomas às vezes físicos, de palpitação, de falta de ar. Então, quando a gente junto nessa terapia consegue olhar para trás, fazer a pessoa olhar para trás nem sempre é tão fácil, e descobrir essas coisas que são os motivos, a gente vai tratando com a homeopatia, aí não a ansiedade, mas lá atrás o que está causando. Então, se a gente descobre um trauma de infância, o medicamento que eu vou dar não vai ser o da ansiedade. O primeiro medicamento que eu vou dar para esse paciente é para pessoas que sofreram um trauma. É porque precisa dissolver aquele trauma, curar aquela ferida, fechar aquela cicatriz, para a pessoa realmente virar aquela página, virar aquela etapa, seja do que for que ela viveu, seja do que for que está ali bloqueando, atrapalhando e ainda impedindo a pessoa de andar para frente, né? Então aí sim que lá na frente o resultado vem. Então é um processo conjunto, sabe? Da terapia, que essa parte é muito importante. Eu atendo pessoas que às vezes querem marcar de 15 dias, porque acham fundamental essa parte da conversa. Sim. Sabe? Mesmo o remédio não tendo acabado para a gente fazer aquela avaliação do medicamento para continuar ou não, ou mudar de medicamento, ou aumentar a potência do medicamento, tem gente que precisa dessa conversa porque é onde a pessoa consegue falar, é onde a pessoa também pode ouvir, e é um conjunto o tratamento. Então eu acho que ele é complementar sim de qualquer outro tratamento que a pessoa faça, mas é complementar sim nessa questão do remédio com a terapia, né? E um processo, e eu falo sempre que é um tratamento que ajuda a gente a entrar no nosso íntimo, sabe? É um tratamento, ou pelo menos da forma que eu conduzo, é um tratamento que faz a gente se conhecer, sabe? Olhar para dentro, esse hábito a gente não tem, sabe? O ser humano não tem o hábito de se olhar, de se observar. E eu estimulo isso, porque para você perceber o resultado do remédio, você precisa se observar. E como eu já disse, nas pequenas coisas, nas sutilezas, numa mudança de comportamento, uma mudança de reação. Às vezes é algo que você reagiria ou sempre reagiu de um jeito, de repente você começa a reagir ou nem reagir, porque aquilo já não está mais te afetando mais. Então é muito importante esse complemento que o tratamento sabe? Ele faz com a pessoa um verdadeiro mergulho para dentro de si mesmo, sabe? Isso vai muito daquela questão, né? A gente falava na entrevista anterior, né? Se você não viu ainda, assista, tá? Vai aparecer aqui no card para você, entrevista com a psicóloga Letícia Amaral. A gente falou aqui um pouco sobre depressão, né? E a gente conversava com ela, Fernanda, sobre a questão do psiquiatra e do psicólogo, né? Do papel dos dois ali no tratamento de uma pessoa. E aí passa, na verdade, o terapeuta homeopata, ele passa um pouco essa ideia desse tratamento conjunto, né? Sim. Do psiquiatra e do psicólogo, porque faz essa administração de medicamentos e também esse acompanhamento psicológico, né? Sim, e eu acho que é muito bacana. Eu e a Letícia, inclusive, a gente faz muitas dobradinhas, a gente se completa também nesse sentido de... Ela atende alguns pacientes que, às vezes, a situação precisa de, às vezes, entrar com um medicamento para ajudar, mas, às vezes, não tem necessidade de ser um caso, às vezes, não é um caso tão grave que a pessoa precise realmente de ir num psiquiatra e entrar com uma medicação alopática, que são geralmente remédios mais pesados, né? Mas tem pessoas e tem situações, gente, que realmente é preciso, a gente não tem como fugir
de um psiquiatra, né? Na entrevista da Letícia ela falou muito bem sobre esse estigma que tem de medo, né? Muito relacionado a um passado de onde o psiquiatra era visto como um médico de loucos, né? E a pessoa que ia no psiquiatra, até hoje a gente escuta muito dizer, eu não vou não, eu não sou louca. Muito pelo tratamento que era dado para essas pessoas. Então, assim, a gente tem que desmitificar isso e acreditar que o psiquiatra, assim como o psicólogo, são profissionais para tratar no que a gente precisa, né? Então, assim, as questões neurológicas, elas existem, as doenças mentais, elas existem e elas precisam ser tratadas. Mas a homeopatia, ela entra aí como um paliativo, sabe? E que funciona, tem resultados eficientes. Eu tive pacientes já que, inclusive, nunca tinham chegado a fazer tratamentos com remédios químicos e que melhoraram em um prazo muito curto de tempo, até com depressão mesmo. Eu tive pacientes que já tinham tentado suicídio, sabe? Então, assim, e eu fico feliz de ver o efeito num caso desse, de um medicamento, lógico, junto com a terapia. A Letícia faz a parte de psicoterapia, eu faço a parte de terapia homeopata e o remédio ajuda. E a pessoa se vê livre de um problema desse tamanho, sabe? Ou pelo menos sair daquele buraco que ela estava, que ela se encontrava, é muito gratificante, é muito bom, porque talvez se ela tivesse tomando um antidepressivo, às vezes estaria anos ali sob controle do remédio, mas às vezes sem descobrir lá no fundo o que é que causou aquilo, sabe? Então a homeopatia dá a oportunidade das pessoas tratarem a causa dos sintomas. E aí quando cura, sabe? Porque não é milagre, não é mágica, você curou lá dentro o que estava resolvendo. Sabe? Pessoas com traumas de amor, por exemplo, que não conseguem se relacionar com outras pessoas. Você vai ver, isso não nasceu do nada. Ninguém nasce assim. Você vai ver lá no histórico, lá atrás, tem o porquê disso tudo, sabe? Tem, às vezes, meninas que tiveram pais abusivos, que tiveram pais muito machistas e autoritários, então criou-se aquela personalidade com medo de homens, com medo do sexo masculino. Outras, às vezes, por decepcionar tanto, elas acabam se fechando no universo ali, às vezes com tanto de histórias mal resolvidas, se fecham e não querem mais saber de ninguém. Então, o que você vai dar para essa pessoa? Um remédio para o amor? Não existe, mas existe um remédio para curar essas feridas, existe um remédio para curar os traumas que ficaram, para deixar essa pessoa se sentir livre, leve, feliz para achar o que ela tiver que encontrar, sabe? Eu fiz um tratamento de uma pessoa assim, de 26 anos, que em 3 meses de tratamento, ela se permitiu, porque eu falo que a gente tem que permitir, ela se permitiu conhecer uma pessoa. Talvez pela primeira vez na vida, depois de um episódio que tinha acontecido já uns 10 anos atrás, não, uns 6 eu acho, e ela se permitiu, eu acompanho, ela está feliz com esse relacionamento, hoje já deve ter uns 3 anos isso. Mas por quê? Fiz alguma mágica? Tomou algum feitiço? Fez alguma macumba? Não, simplesmente a gente curou o que estava impedindo ela de se aproximar ou de deixar alguém se aproximar, sabe? Então eu acho que o grande legal da homeopatia, o que talvez quase ninguém saiba, é essa possibilidade da gente realmente fazer um tratamento cuidando e tratando a causa dos sintomas, sabe? Eu acho isso muito legal, muito importante, porque se a gente for parar para pensar, tudo que a gente tem, principalmente nesse âmbito emocional, é muito, vem muito do que a gente já viveu, sabe? O nosso organismo, ele carrega lembranças e memórias mesmo no nosso subconsciente. Então a gente carrega memórias mesmo de quando a gente nem lembra, de quando a gente era criança, ou às vezes a gente estava até no ventre da nossa mãe. Alguma rejeição, ela é marcada e ela é levada, algum momento de filhos que crescem vendo os pais discutindo e brigando, uma mãe apanhando, isso tudo fica muito enraizado dentro da gente. E às vezes você não tem a lembrança real disso tudo, mas isso faz mal e começa na sua vida adulta a refletir num tanto de coisas. E se você só toma um medicamento que cuida ali do sintoma que aquilo causa, né? Você não está tratando do o que causou aquilo. E quando você trata o que causou aquilo, quando você cura uma ferida, quando você resolve uma situação mal resolvida, fecha um trauma, consegue virar uma página,
aí as coisas tendem a andar para frente. E aí aquele sintoma desaparece. Não é mágica, é porque realmente você curou o que precisava curar lá dentro, sabe? Então é um pouco por aí. Sim. Muito importante, muito legal, né, gente? Ó, e aí eu queria saber, assim, se a gente conseguiria definir a homeopatia, sabe? De forma geral, né? Assim, se é o que é? Um sistema de tratamento? Tá. A homeopatia, gente, é um tratamento, sabe? Tratamento natural, complementar, que ele hoje pode ajudar em qualquer outro tipo de tratamento e sintoma físico e especialmente emocional, sabe? É um tratamento que trata o indivíduo como um só, né? Como eu te falei, é um tratamento personalizado, é um tratamento individual. Antes de eu tratar o seu sintoma, eu vou tratar você como um todo, porque o seu sintoma faz parte de você e o que está causando é algo que está aí dentro. Então a gente precisa descobrir. Então esse tratamento complementar, né? Não substitui a medicina, mas ele complementa em muitas situações, até mesmo no problema, vamos supor, a pessoa está com câncer, né? Eu não vou salvar uma pessoa com câncer com homeopatia, infelizmente não tem jeito. Mas ao mesmo tempo, a gente pode evitar que uma pessoa chegue a ter um câncer, porque muitas vezes um problema emocional, uma depressão mesmo, pode desencadear num câncer. Então a gente cuidando do nosso lado emocional, cuidando dos nossos sintomas, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente evita uma série de doenças, né? E a homeopatia também, ela tem uma grande vantagem, que é não ter nenhum efeito colateral à medicação, né? Como a medicação é feita de forma natural, os medicamentos, eles não são só plantas, né? Muitas pessoas acham que é só planta. A homeopatia é feita de plantas, de minerais, de vegetais e às vezes até de alguns animais, sabe? Existe a homeopatia do veneno das serpentes, existe a homeopatia da saliva do sapo, mas aí são coisas que todo mundo vai ficar muito curioso. Babado! Mas é muito interessante, sabe? E não tem nenhuma toxicidade, porque assim como as plantas e os minerais também, existe a homeopatia feita do arsênico, que é super tóxico, do mercúrio, existe a homeopatia de plantas venenosas. Só que por que essa toxicidade não chega até o nosso organismo? Porque a forma que é feita a homeopatia é feita numa diluição e numa dinamização enorme. Por exemplo, a substância mãe, a tintura mãe que é retirada da planta ali ou do mineral, do vegetal, ela é diluída e dinamizada milhões de vezes. Então, na verdade, quando chega dentro do nosso vidrinho de remédio, o que chega é muito mais a energia daquela substância do que a substância propriamente dita. Por isso que ela é sem nenhum efeito de toxicidade, né? Já dizia Samuel Hahnemann, lá, o médico que descobriu a homeopatia e fundou há muitos anos atrás, você começou falando dele, né? Já dizia que um dos princípios básicos da homeopatia são as doses mínimas. Então ele descobriu que experimentando doses mínimas do veneno, às vezes, que causava uma doença, em pequenas doses em pessoas sadias, ela despertava, a substância conseguia despertar naquela pessoa talvez a reação, a cura para aquele tratamento. É muito do que acontece com as vacinas, né? É muito parecido, a homeopatia é muito parecido com a forma que são construídas as vacinas, que às vezes são construídas do próprio vírus, né? É justamente para estimular o nosso organismo a criar um anticorpo de defesa. Então, eu acho que a homeopatia é isso, sabe? É um tratamento complementar que não substitui a medicina, mas que está aí aberto para todos e para todas as idades. A homeopatia trata desde recém-nascido até idosos, né? Então, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum efeito colateral. Grávidas podem tomar, né? Você toma um remédio, não vai acontecer nada, você não vai ficar dependente daquele remédio também. A hora que falar não precisa mais, ok. E outra coisa bacana também, por exemplo, a partir do momento que trata, por exemplo, uma insônia, a partir do momento que você volta a dormir, que você consegue dormir, estabilizou, você não precisa do remédio para conseguir dormir. Você vai conseguir dormir mesmo se você já encerrou o tratamento. É como se você voltasse àquele equilíbrio. A homeopatia, ela faz essa restauração do equilíbrio do nosso organismo. Tudo que está em desalinho, tudo que está em desordem, é como se voltasse a funcionar em equilíbrio, sabe? Então é um tratamento eficiente, eficaz, sabe? Eu sei que ainda tem muitas pessoas que desconfiam, eu sei que tem muitas pessoas que duvidam do efeito,
mas eu vou falar, experimentem. Experimentem para ver, porque realmente funciona, sabe? Realmente funciona e cada um percebe isso. Não adianta só eu falar, é muito suspeito eu falar. Mas eu convido que cada um de vocês experimentem, porque realmente vale a pena, sabe? A gente atende crianças, todos os sintomas podem ser tratados, sabe, Rafael? Não só sintomas físicos ou sintomas emocionais, como sintomas comportamentais, crianças que têm uma dificuldade de aprendizado, crianças que têm uma superagitação, sabe? Crianças com dificuldade de se alimentar, sabe? A homeopatia também é muito preventiva no sentido de doenças pré-existentes, como a gripe, por exemplo. Existem medicamentos para a gente tomar, especialmente as crianças, na época de maio, quando começa a esfriar, para prevenir aquele resfriado, prevenir aquelas gripes em escola, criancinha, quando está começando a estudar, a nossa imunidade não tá tão preparada para juntar com todo mundo ali. Então as crianças às vezes gripam muito nessa idade, 2, 3 anos. Então a gente tem medicações preventivas para evitar esse período, sabe? Para tomar nesse período. E assim como vários outros. E eu estava falando aquela hora do câncer e acabei embolando em outras coisas. Gente, eu falo demais, vocês me desculpem. A gente gosta de pessoas que falam demais, né? Mas o câncer, o que eu ia falar? A homeopatia não trata o câncer, mas ela pode ajudar e muito a diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, sabe? Legal. Então, você fazendo quimioterapia, tomando homeopatia junto, você vai ter 80% menos daquela sensação de mal-estar, de enjoo, que é causado pela medicação da quimioterapia, né? Assim como, por exemplo, pessoas que vão fazer uma cirurgia, existe homeopatia para você tomar antes da cirurgia, para ter uma cicatrização mais rápida, para ter um pós-cirúrgico mais rápido, sem dor, sem hematomas. Então existem todo esse tratamento, sabe? Então a homeopatia realmente ela tá aí para o que a gente precisar. Ela é um complemento, ela é uma grande ajuda que está à nossa disposição, é um custo barato, um custo-benefício barato, isso é outra vantagem, né? Perto dos medicamentos que a gente encontra aí, os medicamentos alopáticos, que a gente chama os medicamentos químicos, o custo da homeopatia é muito mais em conta, sabe? Então é um tratamento de fácil acesso para todo mundo. Chegamos ao final aqui da nossa primeira parte. Vai lá para a segunda parte para você continuar acompanhando a nossa entrevista, tá bom?